A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Simples Pentecostal, que alegria poder ter você mais uma vez aqui conosco. E para nós é uma alegria muito grande poder terminar este ano meditando na palavra de Deus. Se esta é a sua primeira vez aqui conosco, não esqueça de você se inscrever no canal, de colocar as notificações para que juntos nós possamos receber, não é, e fazer a leitura da palavra de Deus. Se você ainda não sabe, nós estamos tendo um desafio muito grande para este novo ano, que é a leitura anual da Bíblia Sagrada. Ou seja, durante o ano inteiro nós estaremos lendo a Bíblia por completo, Antigo e Novo Testamento, em ordem cronológica. E eu quero que você possa estar conosco. Nós temos um grupo do WhatsApp que nós estaremos recebendo não somente as gravações das leituras, mas também ali você poderá juntamente conosco. Nós temos um calendário onde você poderá acompanhar, né, e baixar para que você possa também receber esta bênção de ler a palavra de Deus. Você pode ver na telinha aí que você tem um código do QR, você pode acessar a este código e aí você pode entrar neste grupo junto conosco e estarmos juntos lendo a palavra de Deus. E então, neste dia de sábado, como nós de costume, lemos o livro de Isaías e nós estaremos lendo o capítulo 14. Nós vamos lembrar, no sábado passado, nós começamos a falar sobre a ruína da Babilônia, como é que Deus disse que iria trazer esta ruína a este povo, a este reino, a este império tão grande que trouxe uma tal destruição para o povo de Israel. E nós vamos ver que foi através das mãos dos medos e dos persas. O capítulo 14 é a continuidade daquilo que nós já estivemos falando no sábado passado. Portanto, se você tem a sua Bíblia, vamos lá abrir e então ler o capítulo 14, do verso 1 ao verso 11, nós estaremos falando nos dias de hoje. Portanto, vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá a Israel e o porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com ele os estranhos e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares. E a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu trabalho e do teu tremor e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor? A cidade dourada acabou. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam com júbilo. Até as paias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro da tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar do seu trono a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba. Com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Muito bem, meus queridos. Nós vimos aqui a beleza da promessa de Deus para Israel após ter sido tão oprimida, após ser
trazida sobre ela tal carga, tal destruição durante anos a fio. E, através das palavras do Senhor, nós vamos ver que Israel um dia será colocada por cima de tudo isso, não é? Deus faz essa promessa que ele não deixaria o seu povo, ele não colocou como cauda, mas por cabeça. Mas um dos versículos que me chamou muito a atenção, que eu gostaria de poder compartilhar com você, foi o versículo 5, que diz que já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Nós entendemos que este mundo sempre, isso não é novo, de toda a história da humanidade, nós vamos ver que sempre existiu opressores, tiranos, exatores, pessoas que estavam e que dominam sobre outras. Quando nós falamos isso de governos, nós vamos ver e temos muitos exemplos até o dia de hoje do que isso acontece, como isso acontece com a humanidade. Nós vamos ver que o próprio Israel, ele sofreu na mão de opressores por muitos anos. Nós vamos ver que eles foram escravos, servos, não somente do Egito, da Síria, da Babilônia, da Grécia, de Roma, não é? E até o dia de hoje nós vamos ver como as pessoas, como povos diferentes têm tanto ódio deste país e tratam de poder destruí-los simplesmente pelo fato que Israel é o povo de Deus, é uma nação que foi estabelecida através dos lombos de Abraão. Entretanto, eu quero que nós possamos parar hoje e nós possamos entender que todas essas opressões, tiranias, estes governos da terra que possam fazer isso com suas populações, não tem como comparar com aquilo, com a servidão que o homem ele tem debaixo do pecado. Nós entendemos que Satanás, ele é o grande opressor, ele é o grande tirano, ele é o grande exator, ele é aquele que trata de dominar e colocar o homem debaixo de uma servidão, a qual muitas vezes, por mais que nós possamos ver uma humanidade que está no mundo, que está, não é, contente, alegre, desfrutando de riquezas, desfrutando de ouro, prata, posição de poder. E nós entendemos que não é somente aqueles que estão debaixo das drogas, da prostituição ou de tantos outros vícios ou poderios, não é? Ou vidas trabalhosas e difíceis, não são somente essas pessoas que estão debaixo da servidão do pecado e de Satanás. Não. Todos aqueles que não receberam a Cristo Jesus, todos aqueles que não foram transformados pelo poder do sangue de Jesus, todos aqueles que não receberam ainda a salvação, todos aqueles que vivem na sua própria carnalidade, na sua própria concupiscência, debaixo do pecado, pecando e levando outros a pecar. Meus queridos, eu quero dizer para vocês, por mais que a sua conta bancária dessas pessoas seja de milhões de dólares, seja de bilhões de dólares, o pecado é uma realidade na vida dessas pessoas. A opressão do pecado é uma realidade nessas pessoas. A tirania do pecado é uma realidade nessas pessoas. O poder das trevas que se manifesta, que ata, que escrava a estas pessoas é uma realidade nos nossos dias também, como foi desde os tempos primórdios. E nós vamos ver que essas pessoas debaixo do jugo de Satanás, ele é o grande opressor das almas. Ele é o mentiroso, o enganador. Irmãos, ele enganou a Eva. Ele enganou a pessoa que estava no Jardim do Éden, que comunicava-se com Deus cara a cara. Com Adão e Eva que não tinham pecado, o
homem e a mulher que Deus criou num lugar sem pecado algum, e ele conseguiu enganar a Eva. Meus queridos, o que ele pode fazer com uma humanidade que está caída e escrava debaixo do pecado? Nós louvamos a Deus que, apesar de toda esta tristeza, angústia, opressão que o inimigo traz às vidas, sem falar daqueles que estão debaixo de prisões, de religiões que ata, que oprime, que possui essas pessoas, nós vamos ver que o nosso Jesus, que Deus amou este mundo de tal maneira que ele enviou o seu filho Jesus para quê? Exatamente para fazer o que o versículo 5 diz, para quebrantar o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Jesus, ele veio para desfazer as obras de Satanás. Jesus, ele veio para quebrar o cetro de Satanás. Foi ele que pisou sobre a cabeça da serpente quando morreu na cruz do Calvário. Aleluia! Foi ele que, através da sua morte, da sua ressurreição, ele veio quebrar o cetro da enfermidade, o cetro dos vícios, o cetro da idolatria, o cetro do orgulho, o cetro da contenda, da ira, da disputa, de todas estas coisas que faz do homem escravo e faz do homem um preso de Satanás. Jesus, através do seu sangue poderoso, ele quebrou e ainda hoje quebra. Aleluia! Qual seja o pior dos pecadores, aquele que nós podemos dizer, para este não tem solução. Eu quero te dizer, Jesus, ele quebra o cetro da impiedade, o cetro da servidão, do domínio deste homem e desta mulher. Aleluia! Quando eu lembro na Bíblia Sagrada de pessoas como foi o Gadareno, um homem que vivia em sepulcros, desnudo, em grilhões, que se cortava, que estava possuído de legião de demônios. E quando Jesus chega até ele e diz para aqueles demônios que saiam da sua vida, oh meus queridos, o cetro do inimigo, da opressão, da possessão, foi quebrada pela autoridade que existe na pessoa de Cristo Jesus. E esta autoridade, Jesus entregou à igreja, Jesus entregou a mim e a você. Jesus entregou para que nós também possamos orar pelos enfermos, orar pelos os endemoniados, possamos expulsar e possamos quebrar, aleluia, para a glória do nome do Altíssimo, o nome do nosso Jesus, porque os milagres, a liberdade, o livramento não vem das nossas mãos, não é daquele que prega, não é daquele que traz a semente e que semeia a semente, mas é daquele que está sentado no trono, aleluia, para sempre, aquele cujo Isaías, ele fala, ele, o Senhor, quebrantou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Portanto, o maior dominador deste mundo que escravizava o homem, Jesus já pisou sobre a sua cabeça, esmagou a sua cabeça. Jesus tomou da sua mão as chaves da morte e do inferno, aleluia! E por isso a igreja é mais do que vitoriosa. Oh, meus queridos, que alegria poder fazer parte deste corpo de Cristo, que temos esta autoridade que Jesus nos outorgou para pregar, para orar, para interceder,
para curar, para limpar os leprosos, para expulsar os demônios, assim como Marcos 16 nos fala. Portanto, que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente neste dia e que possamos nos revestir desta autoridade, deste poder de Deus, conhecendo as Escrituras, mas conhecendo, experimentando, vivendo o poder de Deus nas nossas vidas. Aleluia! Para quê? Para fazer outros que estão debaixo desta mesma escravidão, que eles possam ser livres para a glória do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.